Fala empreendedor, empreendedora, Pri Rivière do time da MAG por aqui, recebendo nesse primeiro bate-papo o Odair da Rosa, que é uma figura incrível, envolvida há mais de 10 anos em vários projetos de inovação, empreendedorismo e hoje inserido em uma importante plataforma de e-commerce com muitos insights incríveis para enriquecer essa nossa super conversa que você não pode perder e que com certeza vai te ajudar a levar ainda mais transformação e criar oportunidades no seu negócio. Bora conferir com a gente! E eu acho que muito das marcas de branding é que antes eu acho que tinha um esforço muito grande da empresa para construir o branding. E hoje eu acho que tu vai ter que assumir uma identidade e encarar isso pro teu público e o teu público vai te puxar, sabe? A gente vê, alguns clientes que, cara, é o público dele que puxa a marca, sabe? Tu faz o teu trabalho bem feito, tu vai ter seguir todo o processo ali, né, de construir uma marca, de gerar relevância. Mas se tu tá acertando com o teu público, se tu tá indo no público certo, o teu próprio público vai te puxar, sabe? Porque o digital favorece isso. Que, eu compartilho alguma coisa da marca que eu gosto, que eu crio um relacionamento com ela, sabe? Então acho que isso favorece bastante. A gente segue muito nessa de criar um senso de comunidade com as pessoas, isso, né? Para elas irem puxando a gente isso aí. desse... Que hoje é uma das coisas mais discutidas, né, no marketing, você criar esse senso de comunidade, de que, os teus clientes fazem parte de um grupo. Né, eu digo que, além de todo o retorno financeiro que a gente teve com a nossa parceria com o Elo 7, no projeto do Elo 7 Embalagens, foi aprender com eles sobre o senso de comunidade. E eu acho que é bem um forte, grande propulsor assim, dentro do Brasil, né? E agora mais forte ainda, porque eles tiveram recente a aquisição pela Etsy, acho que foram alguns bilhões lá, e que trouxe isso que é tão forte no exterior, na outra marca, né? Semana passada até eu compartilhei, vi lá navegando pelo LinkedIn, um post que eu até compartilhei com a Priscila, como o NPS, ele talvez não seja uma métrica mais tão positiva, mas assim, ao invés de perguntar qual a possibilidade da pessoa te indicar, como que a pessoa se sentiria sem a tua marca. Qual que é a falta, se tu faria a falta ou não. E essa é uma métrica que é um dos indicadores para essas novas marcas acompanharem. Será que a pessoa que compra de ti, se tu não tiver no mercado, ela vai... Tu vai ser irrelevante ou relevante, né? E daí, nesse caso, a gente aqui hoje, são números nossos, a gente tem 50% de recompra. Dentro do último mês, 50% do valor que a gente teve em vendas foi de cliente que já comprou conosco. E esse cliente, ele comprou conosco porque a gente é relevante para ele ou por comodidade. Pode ser que ele esteja satisfeito, mas dentro dessa métrica, a longo prazo, se tiver um outro concorrente que tiver um preço mais barato, vai ter um frete mais rápido, será que ele ainda compra com a nossa marca? Então, essa questão de criar uma identificação da marca com o cliente. Não, vamos pegar o exemplo da Apple. É o mais caro. Tem várias coisas que, logicamente, não levariam a pessoa a comprar, mas ainda compro Apple. Sim. Essas ações de criar uma identidade, de fazer isso, eu acho que é o que vai fazer com que as pessoas continuem no mercado. Não surgiu um outro concorrente que é mais barato, é mais cômodo. Não, eu ainda vou comprar com aquela outra marca. Essa eu vejo que é uma das grandes dificuldades no marketing atualmente, criar esse senso de identificação, de comunidade. A gente tem vários clientes aqui que eles não é só o produto que é diferenciado, a comunicação. Aqui na MAG a gente trabalha bastante isso e eu acho que essa é uma das grandes tendências. Eu acho que assim, a gente não é uma startup, né? Mas a gente procura trabalhar dentro dessa cultura. E a gente enxerga que sustentabilidade a gente fala muito, mas aí eu não tô falando do pilar ambiental, tô falando do pilar econômico, financeiro mesmo. Porque se a gente tem 50% de recompra, né? A gente faz diferença em alguns negócios.
Então, desde o começo, a gente tem muito aquela cultura, assim, nós não temos o preço mais acessível, nós temos o preço que é necessário para manter toda a estrutura de forma saudável que a gente precisa. Sim. Para que a gente consiga estar aqui quando tu vier comprar de novo. Uhum. Esse ponto é muito importante, muitas vezes as pessoas esquecem, né? Sim. Mas eu lembro que essa era uma frase que eu ouvia do Felipe lá no começo, quando eu larguei o que eu fazia e eu vim trabalhar lá. Ele falava assim, às vezes algum pessoal da região tem muito esse perfil, mas o fulano tá fazendo mais barato. Uhum. E o Felipe dizia, compre do fulano. Compre muito, porque não terá por muito tempo. Eu conheço os custos e eu sei como vai ser. Então, dessa importância da gente realmente, né? Eu vejo que muitas empresas, muitos micros acabam quebrando, por quê? Porque não sabem precificar. Perfeito. Porque não são fiéis aos seus custos. Muitas vezes nem conhecem os custos de fato, né? Sim. E aí, no final, acaba tornando toda a estrutura inviável. Sim. Tem quem sabe parar na hora certa e tem quem perde casa, quem perde vida e quem perde... E a gente vê isso com alguns, até nossos clientes, assim, sabe? A dificuldade, às vezes, de alguns se organizarem, de ter justamente esse trabalho de precificação, de verificar isso. É um trabalho que a gente está até tentando, assim, o próprio time de sucesso do cliente ajudar em algumas coisas, porque né, tu vivenciou isso lá também, viu, né, que tinha cliente que trabalhava dessa forma, e é um desafio mesmo ainda para muita gente precificar. Eu acho que é um dos maiores desafios ainda do empreendedor brasileiro, é saber analisar muito bem o seu administrativo, os seus custos. Se tu não compra bem, tu não precifica bem, tu não vende bem, tu não lucra, nada funciona. Sim. É o que eu acredito muito, assim, né? Eu acho que vai parecer aqueles vídeos do TikTok, a gente começa no meio já falando, e vamos voltar então até para colocar o Por que tu vê TikTok? Tu nem vê TikTok, tu tá falando isso? Vamos lá. Então, só para contextualizar, quando a Priscila trouxe essa pauta, eu não pensei, assim, a primeira pessoa que veio à cabeça é o Odair. O Odair colocou aqui alguns dos pontos deles, mas eu ainda acho que ele também escreve, tem o blog dele, tem a página. Odair, se apresenta, coloca quem tu é, quais são os teus afazeres. Show de bola. Então eu sou o Odair, sou formado em engenharia de produção, com pós-graduação em design de serviços, lá pela Universidade Positiva em Curitiba. E eu sou um apaixonado por inovação, assim, desde a minha faculdade, lá no meu TCC, lá em 2012, já faz um tempinho, já vão fazer 10 anos, o meu foco foi em trabalhar inovação. Lá naquela época ainda, né, 10 anos atrás, inovação não era um tema que a gente discutia tanto como a gente discute hoje. Eu fiz um estudo, né, de fato, de como que as empresas aqui de Santa Catarina, grandes empresas, estavam inovando. E foi um tema assim, que eu sempre me apaixonei, sempre gostei, assim, desde a disciplina lá de desenvolvimento de produtos, que foi a disciplina onde que eu encontrei esse tema, foi uma coisa que eu sempre gostei bastante. E aí eu sempre tentei pautar minha carreira, né, nos trabalhos onde eu fui, tentando trabalhar isso. Eu trabalhei na VEG, fui trainee na VEG, trabalhei em algumas multinacionais americanas, trabalhando com processo, inovando em processos dentro, né, dessas empresas. Mas eu sempre gostei muito do empreendedorismo, né? Então, no final da faculdade, quando eu estava terminando o trainee na VEG, eu tinha uma oportunidade, eles tinham, né, lá todo o espaço para criar uma carreira dentro da VEG. Um colega de faculdade me convidou para abrir uma startup, que naquela época, 2013, ninguém também chamava de startup, né? Mas a gente criou uma startup de educação voltada para a indústria, né? A ideia era trabalhar todos os conceitos digitais que já estavam nascendo naquela época, com foco para treinamentos para as normas regulamentadoras focadas para a indústria. Fiquei durante 3 anos desenvolvendo essa startup, e depois vendi minha parte, ela existe até hoje, está indo super bem lá em Blumenau, e fui trabalhar num projeto do Sebrae chamado Agentes Locais de Inovação. Foi aí acho que assim, tem alguns momentos da tua vida, né, que tu é impactado por algumas coisas e que aquilo faz muita diferença na tua vida. Para mim, esse projeto fez toda a diferença, assim, sabe? Porque eu fui trabalhar diretamente com inovação, aplicando inovação nas empresas. Nesse projeto a gente acompanhava cerca de 50 empresas durante 2 anos. E aí a gente trabalhava desde o processo do diagnóstico, a gente chegava na empresa, diagnosticava a empresa, sugeria um plano de ação para ela inovar, né, para ela criar inovações e acompanhava essa implementação. Então a gente, diferente de muitas consultorias, né, que só vai lá, tem que fazer isso, agora te vira, né? A gente acompanhava. Então nesse processo de 2 anos eu aprendi muito, né? E aí foi por onde comecei a me interessar por design thinking, por design de serviços, começar a também entender um pouquinho mais desse lado das startups, de tecnologia, que foi uma coisa que eu sempre gostei. E aí o mundo foi levando para diversas coisas, assim, sabe? Então,
Trabalhei durante um tempo na Prefeitura de Rio do Sul também com a área de inovação em serviço público, muito porque eu tinha ido estudar design de serviços, e design de serviços tem muito a ver com o serviço público. Então a gente chegou a implementar algumas coisas bem legais aqui na Prefeitura de Rio do Sul, como o Portal da Defesa Civil, que a gente ganhou prêmio. Projetos premiados. A gente foi junto com a MAG, acho, né, no mesmo ano, né? O prêmio de inovação da Associação Empresarial. Uma das coisas que eu ajudei a fundar aqui em Rio do Sul foi o núcleo de inovação da Associação Empresarial, justamente nessa época que eu estava no Sebrae. E eu sempre fui muito do voluntariado, assim, né? Eu sempre gostei muito de estar envolvido com causas empreendedoras. Então, o núcleo foi assim. Trouxe diversos eventos, né, aqui para Rio do Sul, como o Startup Weekend, né, que é um evento que a gente forma startups durante o final de semana. Ajudei com o Inova RSL Summit, que é um evento aqui. Hoje sou facilitador da Techstars, né, que é uma aceleradora americana. Sou um dos facilitadores credenciados aqui para o Brasil. E além disso, né, hoje, além de todas essas atividades voluntárias, né, em 2020, um pouquinho antes da pandemia, o Jason, né, da Magamob, no grupo Magamob, naquela época, me convidou para fazer junto com ele, formar aqui em Rio do Sul, né, um fundo de investimentos. Para a gente investir em startups, começar a fomentar esse universo de startups aqui em Rio do Sul, como já era bem envolvido com o ecossistema, né? Fundamos esse movimento aqui, investimos, hoje temos cerca de 8 empresas, que a gente, startups e agências. Hoje a gente trabalha bem com fomento voltado para o ecossistema do e-commerce, que é o que a gente consegue conectar com a Magazord. Nessa história ali de fomentar e criar soluções, a gente criou o Sentinel, que é uma startup voltada para análise de antifraude em e-commerce, que foi adquirida pelo Magazord, e nessa aquisição, eu e o Almir, né, que na época tocávamos os projetos, viramos sócios também da Magazord. E aí, atualmente, eu também sou head de marketing lá, diretor de marketing da Magazord, tocando esse desafio aí da gente impulsionar o e-commerce aqui no Brasil cada vez mais. Que legal. Então, colocando, hoje o Magazord são 1.400 clientes, 1.400 clientes, Então, o Odair tem muito dessa vivência de e-commerce, tu acompanhou lá no Sebrae 50 clientes, hoje acompanha esses outros clientes, tem clientes que estão iniciando agora, tem clientes já na casa de milhões, então acredito que muito do que o Odair vai falar hoje acrescente aos nossos clientes aqui da MAG também. Essa vivência do dia a dia, acompanhar a inovação, desde de criar uma startup, teve no Sentinela, tem outros soluções ali, e tornar isso no mercado, acredito que é o dia a dia de todos os nossos empreendedores, ter uma ideia, colocar, acredito que você vai ser a pessoa que vai dizer que também tem dificuldades, muito nessa parte de inovação, na parte de design thinking, errei, como que eu faço, essa parte eu acho que o Odair vai trazer várias falas que vão acrescentar bastante ao nosso dia a dia, aos nossos clientes. Conosco aqui a Priscila, que é a nossa CEO aqui na MAG, é a mente por trás dessa parte bonita, colorida, motivadora, empreendedora. Eu sou Rivière, estou na parte CMO aqui, na parte de marketing, acompanhando os números. Atrás das câmeras está a Emily, que é a nossa mente por trás do marketing, dos rios, da parte visual, da produção de conteúdo. Então, nada melhor que trazer uma pessoa com muita experiência de mercado para contribuir para o nosso primeiro episódio, vamos dizer assim. E, Odair, o tema, a gente já começou lá, era sobre tendências para e-commerce, para vamos dizer, esse pós-novo normal. Então, já o novo normal, vamos dizer, acho que já passou, que já tem o comércio físico voltando, o digital não vai morrer, aquele boom ele continua, então o que tu vê para essa nova fase, para esse novo momento, para esse pós-novo normal? Legal. Eu acho que pensando, né, em todo esse momento que a gente passou, né, da pandemia e tal, que foi um crescimento muito avassalador, assim, desproporcional para o e-commerce, né? A gente fala que em 5 meses crescemos em 5 anos, né, com o e-commerce.
viu-se, e eu acho que muito do entendimento assim, do público, né, viu-se que o e-commerce não é algo que é um golpe ou que você não vai receber o produto, né? Claro que ainda tem muita gente, né, no mercado aplicando esse tipo de coisa, mas hoje tem muita segurança e muita confiabilidade, né, para você comprar pela internet. E eu acho que a tendência que a gente tem agora, né, passando toda essa onda da pandemia, a gente está voltando mais ao normal, entendendo também a volta do varejo físico, é que vai existir uma mistura dos dois, né? A gente vai ter o varejo físico ainda existindo, criando experiências, engajando os clientes, mas o cliente também quer ter a possibilidade de comprar sentado no sofá da sua sala enquanto está assistindo uma novela. Então, assim, todo empreendedor, né, tem que estar olhando para essas possibilidades. Hoje, o e-commerce é um canal que você tem ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, disponível para vender. Né? E que você consegue alcançar clientes do Brasil todo hoje, porque você tem a estrutura para poder vender para o Brasil todo hoje. Né? Você tem a logística otimizada, você já tem as soluções que possibilitam isso. Então, acho que um empreendedor que está olhando agora para esse novo mercado, buscando entender se o e-commerce era uma coisa passageira, ele vai ver que não é. Na verdade, a tendência ainda é de crescimento. A gente tem uma população gigante no Brasil, a gente tem uma massa de consumo muito forte, né, que é a população brasileira, apesar, né, de todos os percalços econômicos que a gente sempre está passando, é uma população que compra, é uma população que consome, então tem muito espaço ainda para se crescer. E aí, claro, você tem que criar diferenciais, né? Aí tem todo esse outro lado que tem que ser pensado, que não adianta eu só querer botar um produto no mercado. Você vai ter que trabalhar com alguns outros pontos que são muito relevantes. Você tem que ter uma boa estratégia de comunicação, de marketing, você tem que ter um bom produto, você tem que ter um bom atendimento, tem que entender, né, que o e-commerce, apesar dele ser um canal que facilita muito o acesso das pessoas ao produto, ele tem que ser um canal muito bem estruturado para gerar resultado. Então você tem que estar sabendo comunicar muito bem o produto, você tem que colocar a informação do produto no site, fotos boas, você tem que ter boas embalagens, uma boa comunicação, você tem que pensar em todos os pontos. E eu acho que muito da frustração de alguns empreendedores com e-commerce é de não olhar todos esses pontos e fazer eles bem pensados, assim, sabe? Eu acho que tem esse desafio de sempre fazer algo bem pensado para você gerar resultado. Eu recordo de uma conversa anterior, até foi uma palestra tua lá falando dos números do mercado brasileiro comparado ao mercado chinês. Tu recorda desses números? Recordo. É que, tipo assim, hoje o mercado chinês, provavelmente 50% das compras do varejo já são via e-commerce. Então, assim, lá eles tiveram uma disseminação da tecnologia muito mais abrangente que a gente, muito mais rápida, e estava muito atrelado ao aspecto cultural deles, né, de adoção, de usar essa tecnologia para o dia a dia. Hoje, no Brasil, a gente tem 18% das vendas de varejo sendo feito online. Nos Estados Unidos, hoje é cerca de 32%, se eu não me engano. Então, assim, olha o espaço que a gente tem para crescer. Talvez com o mercado chinês, a gente não dá para se comparar muito, mas com o mercado americano, a gente consegue ter uma base assim, para se comparar, sabe? Então, acho que tem todo um processo de adoção ainda, tem muita coisa ainda pode ser comprada online, pode ser vendida online. E hoje a gente tem cliente vendendo todos os tipos de produto online, né? A gente tem cliente vendendo santinho de igreja. Estão vendendo até areia de balneário. O pessoal vendendo areia de balneário, mas tem gente vendendo caiaque, tem gente vendendo rodapé. Então, assim, você saber comunicar o produto, saber ter uma boa estratégia, né? Claro, logística, de comunicação, você chega até o cliente, porque o cliente está procurando no digital. Vamos dizer, teve todo esse crescimento e também tem ônus por trás desse crescimento, que é a concorrência aumentou. Com certeza. A competição aumentou. E quais são os pontos que a pessoa assim, precisa pensar antes para entrar nesse mercado e se destacar? Acho que assim, está totalmente certo, assim, não é muita gente foi pro digital, né? Não foram poucas pessoas. Então, existe uma concorrência muito forte, então você tem que ter alguns pilares bem centrados, assim, dentro da sua estratégia de e-commerce, né? A primeira é ter um bom produto. Um bom produto com uma boa precificação. Ou você trabalhar, né? A gente fala que dentro do e-commerce tem duas vertentes de trabalho, assim. Ou você vai trabalhar muito por preço, e existe um mercado que vai comprar por preço, e tudo bem, você vai focar nessa estratégia.
ou você vai ter que focar em branding, né? Você vai ter que focar na sua marca, na construção da sua marca. Então são 2 caminhos que você tem para construir primeiramente seu negócio. Dentro dessas 2 vertentes vão ter outras coisas que são muito similares. Então você precisa, por exemplo, de uma boa tecnologia que vai te ajudar a ter performance na internet. Você vai precisar comunicar tanto seu produto com baixo preço, como também a sua marca. Então você vai ter que ter esses 2 pontos. Você vai ter que você vai ter que pensar em logística. Então você também vai ter que ter uma boa estratégia de frete. Hoje frete é um dos maiores decisores para quem faz compra na internet. Se você for pegar aí, uma pesquisa que a gente estava acompanhando semana passada, mais de 50% das pessoas desistem de uma compra porque o frete não é algo que elas estão aceitando pagar. Então, se você não tiver uma boa estratégia de frete, também não adianta você querer entrar nesse mercado se você não tiver uma boa precificação. Então, assim, exige que você faça, como empreendedor, né, uma leitura do mercado. Você faça um benchmark, né? Olhe os concorrentes, olhe o que eles estão trabalhando, olhe a precificação, olhe como que está o frete deles, para daí você também se preparar para o mercado e ir atrás desse ponto. A gente fala muito que o digital veio para fomentar muito o empreendedorismo, né? Uhum. Então, se tornou muito mais fácil você começar o seu próprio negócio pelo digital. Tanto que a gente vê um crescimento muito expressivo das marcas indie, aquela nativo digital, né? Principalmente em cosmético, que é tão forte dentro do Brasil, que leva tanto da nossa cultura e das nossas raízes. Mas não é por o digital ser um caminho, de repente, mais, abre aspas, fácil, que você não precisa se preparar. Perfeito. Né? A gente fala muito na cultura da inovação de coloca o teu produto no mercado, faz as tuas validações, se transforma quando precisar, mas o que a gente não pode de forma nenhuma esquecer é exatamente o que tu acabou de colocar, que a gente precisa se preparar, a gente precisa estudar o mercado, a gente precisa fazer uma boa precificação, a gente precisa ver o que os concorrentes estão fazendo, né? Então, não adianta botar o carro na rua sem fazer uma boa preparação antes, né? A gente observa que muitas marcas pequenas, muitas vezes, acabam não conseguindo alcançar a sua solidez por pularem esse passo, né? Empreender é um negócio que muitas vezes traz muita ânsia, muito desejo de começar logo, mas o que a gente não pode esquecer de fato é essa preparação inicial, né? E muita gente, eu acho que com todo esse boom do e-commerce que a gente teve, muita gente quis aproveitar o boom do mercado e foi de uma forma assim, não, pô, tá tudo, meu concorrente tá vendendo, tô vendo vários vizinhos e outros empreendedores que conheço bombando na internet, vendendo muito, e por que eu não vou? E foi, só que foi despreparado. E aí agora, né, ou já tirou essa loja do ar, ou, né, tá ali com aquele negócio que não vai. Então, assim, tá tendo que repensar agora. Então, primeiro passo, assim, para você ir para a internet é você se preparar, fazer leitura de mercado, entender como você vai se posicionar, se você vai se posicionar num nicho de mercado específico, que também é importante você entender, né? Pô, hoje tem nichos, né, muito legais para você trabalhar e que você consegue criar escala naquele nicho, né? A gente tem hoje, por exemplo, cliente que vende roupa só pra gente bombada na academia. Tem nicho que vende só para pessoas, né, com cabelo ruivo. Então tem vários tipos de nichos que você pode trabalhar e explorar, mas você tem que estudar o mercado. Se você não estudar, a chance de falhar é grande. E aí isso que você falou é bem importante, sabe, Priscila? Validação, né? Quando você vai começar um negócio digital, você tem várias formas de começar a validar, porque já existe muita estrutura para você pensar. Então você criou um produto, né, um cosmético, uma marca de cosmético, tenta colocar em algum marketplace, tenta vender pelo Instagram primeiro, tenta criar os seus canais digitais onde você não tem um custo tão alto, para ir validando, para ir entendendo quem que é o teu perfil de cliente, quem que compra de você, quem que é a pessoa que ficou interessada, qual a comunicação foi mais assertiva na hora de, né, você falar sobre o produto, para daí você ir escalando e investindo, sabe? A gente observou bastante, até recentemente, semana passada eu estive em São Paulo caminhando num dos shoppings lá e eu vi uma grande marca famosa lá no shopping que, né, fez a aquisição de caixas aqui com a gente, que começou a vender online no momento da pandemia. E aí a gente vê que muitas empresas grandes se inspiram inclusive nos pequenos, né? Isso é uma transformação digital que eu acompanhei e achei muito bacana. Mas a gente observa que muitas empresas grandes, nem todas, estão querendo seguir nessa oportunidade do digital, né? A gente observa que com a retomada do presencial, muita gente não, vamos focar aqui, né, nos shoppings, vamos aproveitar isso que a gente tem. Você enxerga, assim, hoje que os grandes vão seguir também no digital, as marcas grandes, vai deixar mais espaço? Como é que você enxerga que tá os grandes varejistas no digital, assim?
Eu vejo dois caminhos. Acho que os grandes varejistas, eles vão ter que criar, eles vão estar buscando. Muitos já estão fazendo, né, seus processos. A gente vê, por exemplo, Renner, C&A, Riachuelo, criando seus marketplaces, né? Então, eles já estão buscando esse tipo de modelo, né? Mas o que eu mais olho assim, para o mercado e acho que vai ser algo transformador é os fabricantes. É o fabricante também tendo que se posicionar no digital. Eu acho que isso é o mais disruptivo nesse modelo de transformação digital, sabe? O D2C que a gente chama, né? Ainda tem muito fabricante, né, de diversos tipos de produto que ele não quer ir vender para o consumidor final. Ele ainda prefere esse modelo do varejo, ou de vender para um atacadista, de ter um representante, de ter toda uma cadeia onde ele perde muita margem. Só que hoje o que acontece? Ele tem isso consolidado. Então não é um processo de mudança que vai acontecer da noite para o dia, porque ele corre o risco de quebrar o negócio dele se ele fizer uma mudança muito brusca. A não ser que a pessoa esteja muito calçada, né, para conseguir fazer isso. Mas a tendência que eu vejo é que esse pessoal, esses fabricantes de produto, eles devem começar a estruturar ou começar a pensar em como que eles criam seus canais de comunicação e de venda diretamente para o consumidor final. Se ele não fizer esse movimento, os concorrentes vão fazer. Vai ter talvez aquela pequena empresa que começou agora e que está começando, já fabricando e vendendo para o consumidor final. Essa empresa vai crescer e esse cara vai ficar estagnado, vendendo para o mesmo cliente que ele tem agora, para a mesma cadeia, perdendo margem. Então, assim, eu acho que o grande ponto é o grande fabricante, ou o médio, pequeno fabricante, né, que não está pensando em criar o seu canal de contato direto com o consumidor final, a médio e longo prazo ele vai perder espaço no mercado. E aquele que está pensando nisso, ele vai conseguir manter e vai conseguir crescer. A gente tem cliente hoje que, né, tinha todo esse modelo, estava estagnado e criou seu canal, criou seu e-commerce, começou a vender e hoje o foco dele está totalmente direcionado no e-commerce dele, porque ele está vendo que ele consegue vender para o consumidor final, consegue ter um melhor controle de preço, consegue ter melhor margem, consegue ter um feedback melhor do cliente em relação aos seus produtos, ele gerencia melhor a marca, os pontos de contato. Então, acho que esse é um ponto bem significativo e que eu chamo muito a atenção assim, de quem fabrica, sabe? Você está pensando em criar um canal de contato direto com o seu consumidor final? Pode ser através do e-commerce, pode ser através de marketplace, pode ser através de diversas formas, mas eles têm que começar a pensar nisso, sabe? Porque senão eles vão perder espaço no mercado. A gente tem observado, assim, né, até no nosso grupo de clientes, muitas marcas nascendo aí nativos digitais e muitas, inclusive, já passando por aquisição de marcas grandes, né? Então, as pequenas empresas, elas vêm com uma cultura muito legal, uma cultura de transformação acelerada, e eu acho que isso acende, chama muita atenção das empresas maiores, né? Porque a partir do momento que você se torna uma empresa maior, muitas vezes as coisas se tornam menos rápidas, vamos dizer assim. Então, a gente tem observado bastante aquisição de empresas pequenas por grandes. Inclusive, no período de pandemia, a gente acompanhou, né, o período de gestação e de nascimento de um marketplace muito legal, que é a Belong, não sei se você já ouviu falar, que, se eu não estou equivocada, teve aquisição do Grupo Malve aqui do estado recentemente. E a gente acompanhou todo o processo desse marketplace nascendo dentro da pandemia para fomentar pequenas marcas nativas digitais, marcas indies de beleza, bem-estar. E hoje, né, a gente como indústria de embalagem se enxerga muito como um termômetro do e-commerce, né? E a gente observa assim, um crescimento muito expressivo. E como um projeto como esse, que nasceu dentro da pandemia, está conseguindo levar para cima vários outros projetos e várias outras marcas, né? Então, eu acredito que isso seja algo muito incrível. A gente aqui na MAG gosta muito dos projetos que fomentam o empreendedorismo, né? Eu acredito que por conta disso, essa educação continuada, a informação é tão importante para a gente poder levar para os lojistas. E é um período onde muita coisa se transformou, tem muita gente fazendo diferente. Eu vou inclusive falar mais uma vez, né? Os pequenos realmente foram fonte de inspiração para muitas marcas maiores, e isso é realmente muito bacana. Eu acho que as pequenas empresas, né, os pequenos empreendedores, eles conseguem assimilar muito mais rápido algumas tendências e algumas mudanças do mercado.
Então, uma grande empresa, para ela buscar isso e trazer para dentro do movimento dela, da estratégia dela, já existe certas barreiras que estão construídas lá, né? Então é muito mais fácil para ela hoje olhar para um pequeno negócio e enxergar o quanto que ele pode acrescentar e ir lá fazer uma aquisição, do que de fato criar isso dentro da sua estratégia, dentro da sua estrutura. Porque ela já tem muitas coisas enraizadas ali. Eu acredito, e eu acho que tem uma tendência também, de que daqui a pouco grandes empresas, grandes varejistas vão começar a comprar esses e-commerces. Já está tendo, né, alguns movimentos nesse sentido, mas eu acho que vai se intensificar de grandes marcas comprando e-commerces que são nativos digitais, assim, sabe? Por estratégia mesmo de aquisição de público, de criar uma relação com aquele público que já está construído, né? De comunidade, né? Isso, bem isso mesmo. A gente falou bastante ali sobre branding, essas novas marcas que já nascem com uma identidade, já abraça algumas bandeiras. Recentemente a gente teve em Florianópolis um evento onde teve o case da Simple Organic, não sei se tu conhece. Não conheço. É uma marca que nasceu faz 2, 3 anos, de Florianópolis, de uma mãe que foi maquiar a filha para algum evento e surgiu aquele gatilho na cabeça dela. Será que essa maquiagem não vai fazer mal para a pele de uma criança? Interessante. Então, nasceu uma marca sustentável, vegana, que não faz teste em animais, aquilo que muita gente se identifica e não encontrava antes no mercado. Hoje já está com pontos físicos para testar produtos em vários estados do Brasil, está seguindo agora uma linha internacional, montou... Uma expansão internacional. Foi para uma expansão internacional e uma marca aqui da região, Florianópolis, dá 190 quilômetros daqui, que nasceu há 2 anos e que já está tomando o mundo com essa comunicação sustentável, de ser que não agride meio ambiente, não agride animais, não agride a pele, não utiliza composições químicas. Então, é mais fácil iniciar com essa comunicação. Só que, além disso, é muito difícil para uma empresa grande mudar todo o sistema de produção e fazer isso também. Então, tem uma oportunidade muito grande para quem está iniciando agora, nesse senso de identidade, de fazer diferente. Hoje, a inovação, ela passa também por... é muito mais fácil ter um produto mais eficiente, mas que, vamos dizer, vai romper com várias coisas, sustentável, econômico. Então, essas marcas que estão iniciando agora com uma identidade, com uma comunicação, não digo bandeira, mas que ela atende alguns anseios que muita gente já queria. Acredito que com o Lê, o filho da Priscila, ele já vem com uma cabeça muito diferente da minha, da nossa geração. A gente já tem uma cabeça muito diferente dos nossos pais. E hoje tem muitas marcas que eu não consumo por não concordar com o posicionamento delas. Sim. Então, essas marcas que estão iniciando, elas têm vamos dizer, esses benefícios de construir a sua marca de acordo com o que essa nova geração quer consumir. Então, tem uma oportunidade muito grande nisso também. Isso é algo que não pode ser desconsiderado, e a questão da sustentabilidade, do propósito, das crenças de uma marca é algo que não é só mais uma tendência, isso já é fato faz tempo, né? Eu, como mãe de uma criança de 7 anos, eu reforço muito isso, porque eu sei que o que nós todos aqui estamos construindo hoje é para eles, né? O nosso futuro consumidor são eles, e eles se importam muito. Eles questionam muito, eles querem saber o porquê de tudo. Eles querem saber como que embala, quem que embala, do que é feito e de onde que veio. Então essa é uma preocupação muito relevante, né? A gente não pode desconsiderar a sustentabilidade realmente, o quanto antes incorporar no negócio, porque não é estratégia de marketing, é necessidade, precisa ser incorporado aos valores. Antes vai conseguir atender essa nova comunidade, esse grupo de pessoas, né, essas gerações futuras que estão chegando tão atentas a essa nova forma de consumo, né? A gente está aí
num pós-pandemia, numa adaptação com um novo mercado, mas essa é uma coisa que já está acontecendo antes mesmo desse cenário de pandemia, né? Então a gente não pode se permitir chocar tanto pelos acontecimentos de pandemia e esquecer de alguns alertas que a gente já vem tendo desde antes, né? De fato se preocupar com os impactos do seu negócio no mercado que ele está inserido. E muitas vezes o sustentável, ele não é mais barato, ele não é conveniente ser sustentável. A gente pega alguns clientes que eles pedem, mas eu quero aquela caixa com brilho. A caixa com brilho, gente, é a caixa com laminação. A laminação plástica, ela vai dificultar a reciclagem, tem várias coisas. A gente poderia abraçar um outro mercado que, vamos aumentar nossas vendas, pegar um outro público, só que vai sair daqueles nossos preceitos que não, a gente quer uma marca sustentável. A gente, para ser sustentável, tem vários processos aqui dentro que uma outra empresa poderia não fazer, vai conseguir vender mais barato, vai conseguir ser mais competitivo. Mas a gente, antes de qualquer coisa, vamos ser sustentável. Eu vejo isso, não é uma micro tendência, já é macro. A própria Samsung, ela anunciou na CES do ano passado, CES é o maior evento de tecnologia, que todas as caixas de TV da Samsung agora são papelão mais, vamos dizer, sustentável. Ele ainda não é 100% reciclado, mas ele é mais sustentável e ela tirou laminação, tirou a impressão colorida, agora podem procurar ali, toda a impressão em branco, tinta não utiliza mais solventes, então grandes marcas já estão caminhando para isso também, porque é sobrevivência, não é a sobrevivência da marca, mas é a nossa sobrevivência também. Então a gente cria essa identificação com as marcas e eu acho muito importante até para a longevidade das marcas. Uma coisa que a gente estudei bastante design thinking, a gente falava muito do ser centrado nas pessoas, ser centrado no cliente, né, e que isso traz muita diferença para os negócios, de fato traz, né, muita gente adotou essa visão, mas hoje, já na própria discussão, né, entre as pessoas que estudam e criam as teorias em cima disso, hoje já a visão nem é mais tanto ser centrado nas pessoas, é ser centrado na sociedade, né, e que o teu produto, a tua marca, as coisas que você faz, elas têm um resultado, têm um impacto para o seu cliente, óbvio, mas elas também têm impacto ao redor, né? Então, se você produz uma embalagem que não é sustentável, você pode produzir uma embalagem que é fantástica, bonita, sensacional para o seu cliente, você está focando só nele. Mas e o resto? Onde que essa embalagem vai ser descartada? Quanto tempo que ela vai demorar? Qual o impacto que ela vai ter no meio ambiente? Então, quando a gente fala em gerar um produto ou um serviço, a gente não pensa mais só no nosso cliente. Claro, ele tem que ser o alvo, mas qual o impacto geral, né, que a sua empresa deixa no mundo, na sociedade, no ambiente? Então tudo isso tem que ser pensado. E como a Priscila falou, as novas gerações estão mais ligadas e são mais preocupadas com isso. Então se a gente está pensando em impactar essas pessoas, com certeza você tem que pensar nisso. Sabe? A gente vive um momento onde muitas pessoas ainda enxergam a sustentabilidade como algo difícil, né? E muitas vezes o difícil é por falta de informação. E isso é bastante delicado, porque ao mesmo tempo que nós temos muita informação, né? A gente nem consegue mais falar. Internet, gente, não é uma novidade há muito tempo, né? Então todo mundo tem acesso à informação. Mas ao mesmo tempo, quando você escolhe, né, na gestão do seu negócio, e muitas vezes você não escolhe, né? Muitas vezes isso já é de dentro dos valores do empreendedor e ele leva para o negócio. Ser uma marca sustentável, você precisa abrir mão de algumas coisas. Claro. E abrir mão de algumas coisas, por vezes, dói, né? Eu acho que o Rivière fez uma colocação extremamente sensata, que aqui na MAG nós conseguiríamos expandir muito o nosso mix de produtos se nós resolvêssemos caminhar para uma linha que, de repente, tivesse um impacto maior lá no processo final, né, enfim, no processo final de decomposição da embalagem. E hoje realmente a gente imprime com tinta à base de água, que é uma tendência gigantesca, inclusive até as montadoras, as empresas automobilísticas estão migrando a pintura dos carros para tinta à base de água, então essa é uma tendência muito grande, né, que substitui aí o solvente por água e tem um impacto ambiental muitíssimo reduzido. E aqui na MAG a gente tem abraçado cada vez mais isso e trabalha com o propósito de conseguir levar para o empreendedor essa diferença.
Mas o que o empreendedor precisa entender é que não basta ele fazer uma escolha sustentável, não basta ele escolher aquela embalagem que tem o menor impacto, ele precisa se desenvolver em contar histórias. Porque quando ele conta histórias, ele transforma a marca dele. Ele se comunica de forma mais valorosa com o cliente, ele cria uma conexão maior, mas ele consegue transmitir uma mensagem com muito mais força, né? Então, o que você enxerga hoje? O que você vê de oportunidade para os pequenos, para as grandes marcas, de conseguir se conectar com o seu consumidor e contar história, fazer história contando história? Legal. Eu acho que quando você cria uma marca, né, você tem produtos, você tem que atrelar a uma forma de que como isso vai se comunicar com o público que você quer atingir. E aí tem várias estratégias para você fazer isso, né? Uma das estratégias hoje, né, de fato, é você gerar conexão através de storytelling, através, né, desse conceito de contar histórias, de saber comunicar. Então, por exemplo, a gente estava falando toda essa questão da sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, né, para um cliente, consumidor final, a gente tem que, de fato, contar o porquê dessa sustentabilidade. Não é só ser sustentável por ser sustentável. Existe um motivo, existe uma razão. A partir do momento que você começa a contar essa história, começa a contar a razão disso e do porquê você faz isso, o cliente vai enxergar o valor. E aí, eu acho que o grande desafio hoje, né, por exemplo, da sustentabilidade ou de você vender um produto que tem um valor agregado um pouco maior e às vezes você encontrar uma barreira, é porque você não está sabendo criar a conexão certa com o cliente. E muito disso é porque você não está sabendo se comunicar de forma assertiva. Muito é porque ou você está passando a mensagem de uma forma que não está sendo compreendida, ou você não está usando os canais certos, ou que, de certa forma, aquilo também não está gerando valor para aquelas pessoas que você quer atingir. Então tem esses 3 pontos que eu acho que é bem importante todo empreendedor analisar. Assim. Entender muito bem quem que é o receptor da sua informação, né? Quem que é o seu cliente. Você entendendo muito bem quem é essa pessoa, você vai saber o que falar para ela, né? A gente fala muito, né, no marketing de persona, do seu público-alvo, e é uma coisa hoje tão básica, assim, que todo empreendedor tem que ter na ponta da língua, assim, quem que é a persona do seu negócio. Mas muita gente ainda tem muita dificuldade nisso. E sai atirando para todo lado, e aí, eu quero ser sustentável, mas eu quero ter preço, e aí não sabe se posicionar. E daí, nesse meio tempo de não se saber se posicionar, é onde vem o cara não consegue fazer gestão, não consegue evoluir, não consegue encontrar e aí muitas vezes acaba quebrando. Então acho que quando você entende muito bem o mercado, você entende quem é essa pessoa, entende como que ela recebe essa informação, aí você se prepara para contar, para você emitir essa história, né? Você contar e levar a comunicação do seu produto, do que você quer falar para esse cliente. E aí vem um outro processo que é como que você traduz isso, né? Como que você coloca essa informação, né? Se esse cliente é visual, se ele está, em quais canais ele está, de que forma que ele vai estar, e aí você traduz essa comunicação, né? Compreendendo, né? Como ele vai receber isso. Então, você tem que entender se você está comunicando para as novas gerações, você tem que estar no TikTok. Se você está comunicando para empreendedores, você tem que estar no LinkedIn. Se você está comunicando, o seu público é B2C de forma geral, você tem que estar no YouTube, você tem que estar nas redes sociais. Então, você tem que entender onde é que seu público está para daí saber comunicar e transmitir essa comunicação. E eu acho que você ter uma boa história, você conseguir contar, né? Eu acho que contar uma boa história é importante e ela também não pode ser algo que soe fake, sabe? Tipo, cara, isso não pode ser verdade. Eu acho que tem que ter um lado que... vem o lado do empreendedor, vem o lado das pessoas, vem o lado do produto, a história daquele produto. Teve um case muito legal nosso agora, de um cliente nosso lá do sul de Santa Catarina, que fabrica lingerie para plus size, sabe? Então tem toda uma história assim, do porquê que eles chegaram nisso, como que eles foram... Então existe um contexto, uma história para se comunicar e mostrar para o mercado, sabe? Então acho que quando o empreendedor... olha para suas raízes, olha para aquilo que ele desenvolveu, olha para sua história, ele não pode ter vergonha de contar como que ele chegou até ali ou como que ele fez isso, porque isso às vezes é o que vai se comunicar com o seu público, sabe? Então acho que tem esse ponto e, claro, eu acho que por mais que você tenha uma estratégia de precificação, alguma coisa assim, fazer um produto bem feito é muito importante, assim, sabe? E você contar o porquê, por que você está fazendo dessa forma, de como que você pensa nisso em todos os detalhes, e comunicar isso também para o cliente.
Eu acho que a gente como cliente hoje, a gente olha e pensa muito antes de comprar alguma coisa, né? Mesmo que aquela compra rápida, assim, né? Apareceu o anúncio, mas você foi impactado por aquela comunicação. A gente, mesmo que é uma decisão muito rápida de compra, você já tem um contexto do porquê comprar aquilo ali, ou porquê comprar daquela marca, ou porquê comprar aquele produto. Então, de alguma forma já foi criado. Eu conversando aqui, eu lembrei agora de um fone de ouvido que eu tô para comprar. Tipo, eu já tô para comprar esse produto há muito tempo. E agora eu entrei no site lá e fica aparecendo o produto. Mas eu já tenho um contexto de pessoas me falando desse fone de ouvido, me dando a dica. Então já existe um processo de preparação para que daqui a pouco eu vou comprar, sabe? Já tá na minha linha. Então, expectativa e experiência. A expectativa e a experiência. Então, as marcas, elas têm que entender isso, que o consumidor hoje toma decisões rápidas, mas essa decisão, ela não é uma decisão pautada no imediatismo. Já existe uma construção que foi feita. Então, por isso a importância de estar presente nos canais em que o seu cliente de fato está presente, saber onde estar, saber como se posicionar. E, claro, ter isso que o Rivière falou, assim, hoje as marcas, né, nós, os consumidores, queremos que as marcas se posicionem. Então, se daqui a pouco uma marca não se posiciona sobre um assunto que eu dou relevância, isso pode me gerar alguma coisa, ou está conectada com alguma coisa que não é uma coisa que eu me sinto bem, pode ser que eu também não vou mais consumir. Então, as marcas têm que... Acho que o trabalho do marketing das marcas e das empresas, né? Porque marketing, marca e empresa é tudo a mesma coisa, né? Tá tudo dentro da gestão do negócio. É cada vez mais trabalhoso, assim, cada vez mais desafiador. E é um ponto que cada vez mais as pessoas vão ter que... O empreendedor vai ter que se preocupar. Além dele ter que se preocupar com a gestão do produto, ele vai ter que se preocupar com a comunicação. Né? Em quais canais, qual o público e como que ele vai se comunicar. Até essa junção de expectativa e experiência, se não gerar expectativa, não vende. Uhum. E se gerar expectativa e não tiver a experiência, não vende pela segunda vez. Sim. Então, a gente lida bastante com isso, tem vários clientes, até no telão aqui a gente tem algumas marcas que criam aquela expectativa e entregam a experiência. Eu acho que para o e-commerce, hoje tem aqueles números de marketing que é 7 vezes mais barato você trazer um cliente que já comprou com você do que ir no mercado pescar alguém. Então, essa questão de experiência, você comunicou com o cliente ideal, ele entendeu a sua mensagem, mas se no momento que chegou o produto, chegou o serviço, tu não teve uma boa experiência, além de não comprar novamente, é bem provável que você tenha um detrator. Sim. Então, essa junção são várias coisas. O produto, eu vejo que hoje no mercado digital, o produto ou o serviço, ele é um dos principais. A pessoa tem que abrir aquele sorriso. A gente aqui trabalha bastante com a questão do unboxing. Tem um produto, tem toda aquela experiência, a pessoa tem que abrir a caixa e tem que sentir aquela satisfação. Era isso que eu queria. Normalmente, são essas marcas que vão ter uma longevidade, que vão ter lá... É uma marca que vai encantar a pessoa. E hoje a gente fala muito em encantamento, em a pessoa assim, se sentir satisfeita com aquele produto, com aquele serviço. Tu colocou alguns cases ali. Tu lembra de algum case assim que te encantou, que tu... eu normalmente sou meio reticente, assim. Venho do mundo do marketing, então já estudei muitas estratégias que às vezes... A gente leva a pessoa a gerar uma alta expectativa e depois a entrega não é tudo aquilo. Sim. Qual foi o case assim que tu... chegou o momento, o unboxing, chegou o produto e tu se surpreendeu positivamente? Quando a gente fala em toda essa questão de experiência do cliente, né? No design de serviços a gente fala dos pontos de contato. Né? Então você tem que mapear muito bem os pontos de contato que você vai ter com o cliente. Na jornada do e-commerce você tem diversos, né? Começa lá, talvez numa publicidade que você está fazendo, depois dentro do layout do seu site, depois, né, o rastreio da sua compra, o produto quando ele chega em casa com a embalagem da Mag, né? Quando você vai fazer o unboxing, né? Quando você vai avaliar o produto, tudo isso são pontos de contato que você tem que pensar, né? Que você tem que planejar. Né? Então, se você cria uma experiência muito legal de comunicação do seu produto, né, através das suas mídias e manda para um site que não é funcional, é difícil de fazer checkout,
você já gerou uma expectativa que foi frustrada já no processo de compra, né? A mesma coisa é, você faz uma comunicação muito legal dos seus produtos, faz um posicionamento muito legal da sua marca e manda numa embalagem chinfrim para chegar no cliente. Também já é uma expectativa que é quebrada. Então são vários pontos que hoje você tem que pensar dentro da sua jornada, né? E que eles, de fato, têm que ser detalhados, porque cada ponto, cada aspecto, cada comunicação que você utiliza é uma forma de você impactar o cliente. Um unboxing que eu gosto bastante, assim, eu sou um cliente fiel dessa marca, o pessoal da Ocean Drop, ali de Balneário Camboriú, eles vendem vitaminas, suplementos alimentares, e eu gosto muito, assim, da forma com que eles enviam os produtos, chega na caixinha já com todas as informações do kitzinho que você comprou. Então, eles também têm todo um cuidado sustentável, né, que parte do lucro dos produtos vai para a preservação do mar, porque então o foco deles é geração de vitaminas, de suplementos alimentares com base em algas, né, e corais, essas coisas assim. Então eles têm todo um projeto de sustentabilidade, a embalagem do produto é toda sustentável. Então eu gosto bastante da experiência, e é uma experiência que é a experiência do unboxing, que é legal, que vem um produto, vem com um papel todo explicativo, falando dos projetos que eles acompanham, que eles apoiam, mas é um projeto que, assim, incrivelmente, quando eu tô acabando de consumir ali o meu lote de vitaminas, eu recebo um SMS, nem é uma outra mensagem, é um SMS, de fato é um SMS, já com a visão de comprar os novos produtos, assim. Então, tudo é muito bem amarradinho, toda a comunicação é muito legal, e que acaba fechando numa experiência muito bacana, assim, sabe? Então, acho que tem muito disso no unboxing ter informação, por exemplo, principalmente num produto assim que é vitamina. Então, é um negócio de como você toma, de como que é a informação que você recebe, e também todo o cuidado ambiental, que é uma coisa que, a primeiro momento, talvez eu não daria tanta importância, mas que olhando, vendo o descritivo, todas as informações que eles me mandaram, eu fiquei muito impactado por isso, sabe? Então isso é legal, sabe? É mais um ponto de contato que pode servir de encantamento, né? É uma forma, tipo, eu já comprava as vitaminas, sabia de todo o processo, né, do cuidado deles com a sustentabilidade, mas eu não sabia do impacto disso. Então isso é um ponto importante, por exemplo, pro consumidor. Eu sabia que eles já apoiavam, tinham todo esse processo, mas quando veio lá, né, dentro do unboxing, lá dentro da caixa, né, todo o descritivo do impacto das ações que eles geram, poxa, que legal isso aí, sabe? Tipo, uma informação que olha o consumo que eu tô fazendo, olha o impacto também que tá gerando, sabe? Então, tu já teve alguma experiência negativa? Negativa? Deixa eu pensar. Acho que as experiências geralmente mais negativas, assim, é com produto que, tipo, talvez venha estragado, assim, sabe? Aí, uma vez eu já comprei um produto, era um lustre, pra botar na sala do lado de casa, e aí veio o produto quebrado. Aí, todo o processo de troca, tudo isso a gente sabe que é bem desafiador, mas por isso que eu acho que também, assim, a questão de você... Deu para perceber que o produto não estava bem embalado, e por causa disso, a gente sabe que também as transportadoras, né, às vezes algumas tomam cuidado, outras não, mas teve eu acho que a experiência mais negativa que eu tive, assim, foi de fato, tipo, o trabalho em trocar um produto que veio quebrado e era perceptível porque a embalagem não era adequada para o produto. A gente fala muito aqui na MAG e recebe muitas vezes feedbacks de dores, de lojistas que tem produtos que são danificados no transporte, tem avarias com as transportadoras. E o que o lojista precisa entender é que isso existe e que isso sempre vai acontecer. Sim. Né? Porque dependemos de terceiros, porque tem embalagens que são colocadas umas em cima das outras, e isso acontece. Mas o que o lojista precisa fazer, e eu acho que é o que acabou sendo o grande ponto de frustração da tua experiência, é ter a certeza que ele fez de fato tudo que ele podia para o produto viajar da forma mais segura, né? E aí entra muito o processo de você conseguir encontrar um fornecedor de embalagem, que é o cara que entende de embalagem, né? Perfeito. Porque aqui na MAG a gente frisa muito que a gente não é uma empresa que vende embalagem, a gente fala de sustentabilidade, de empreendedorismo e a gente fala de logística. Porque não adianta de nada a gente entregar para o lojista uma caixa se a gente não consegue entregar para ele informação de qualidade sobre. Não deixe espaço sobrando dentro da sua caixa, porque a transportadora vai pôr um outro produto em cima. A transportadora não se importa se o seu produto ele é artesanal,
com quanto carinho ele foi feito. E muitas vezes não é que ela não se importa porque ela não liga, não. Porque o fluxo do processo é colocar deles, assim, uma outra embalagem em cima do transporte, ou até mesmo uma embalagem que cai e pode acontecer de machucar, né? Então, para que de repente não tenhamos aí mais consumidores frustrados com esse tipo de experiência, é um cuidado importante, né? No momento de você escolher a sua embalagem, se você ainda não tem conhecimento, como nós lidamos aqui todos os dias com muitos lojistas que estão começando e que não sabem, né, os cuidados que precisam ter, é buscar por uma empresa que te dê uma curadoria e te apoie com isso, né? Eu recentemente passei por uma experiência que não foi uma frustração, não foi nada. Eu estou construindo, comprei um produto e na hora de colocar o endereço, eu normalmente quando compro algum produto para obra, eu mando entregar na obra e não lá em casa. Eu comprei, era produto lá para obra e veio o lojista, ele reutilizou uma outra caixa de um outro produto para me enviar o que eu comprei. E daí foram entregar lá em casa, numa caixa de um produto que eu não compro, e daí a minha irmã, tem essa entrega aqui, eu assim, recusa. Porque eu sei, trabalho aqui, eu sei qual que é a dor de cabeça de tu... Não é o produto que eu comprei, vou lá, tem a logística reversa, receber novamente. Tem que ir no correio postar para devolver. Isso, eu assim, recusa. Recusei, daí depois a loja me ligou, recusaram aqui, eu assim, sim, o produto... Não, a gente enviou o teu produto dentro dessa outra caixa. E daí daí tem todo aquilo, beleza, então agora pode receber... Mas a gente, eu esperava receber dentro de uma embalagem e eu recebo em algo que eu digo, não, pode recusar porque eu não comprei isso. Sim. Então essa questão eu achei assim bem curioso. Não foi uma frustração, mas gerou uma dor de cabeça só pelo fato de não ter essa, vamos dizer, uma padronização. E aí é mais um trabalho pro pessoal lá do e-commerce que tem que ficar ligando pro cliente, olha o tempo que tu perde por um mero detalhe, sabe? Então... É um alerta que fica de um cuidado a ser tomado, né? Então, não que você não possa, a gente sabe que tem muitas empresas pequenas que reaproveitam as caixas, mas hoje você consegue fazer um carimbo, você consegue fazer um adesivo, você consegue deixar um sinal ali que aquele produto é daquela marca, né? Sim. E aí entra no campo do cuidado. Tem cuidados que são simples, que precisam ser tomados, né? E um ponto de bastante atenção, assim, é do empreendedor, de fato, saber avaliar números, saber atuar com a razão e não somente com a emoção, né? Porque aqui na MAG, em todos os e-commerces, em todos os negócios, a partir do momento que as coisas começam a crescer, a gente começa a ver alguns números aumentarem de forma proporcional. Aqui na MAG hoje a gente oferece 3 tentativas de entrega sem custo de todos os produtos. A primeira tentativa sem sucesso, o cliente liga apavoradíssimo, com medo que o produto esteja voltando. Então, tem determinadas coisas que você precisa fazer para oferecer uma experiência diferenciada, para simplificar a vida das pessoas e para realmente fazer diferença naquela jornada. Então, o e-commerce ele é realmente muito desafiador. Os insucessos de entrega eles vão acontecer, os produtos quebrados eles vão acontecer. Mas o que o empreendedor precisa, de fato, é saber avaliar números, né? Sim. Eu conversei recentemente com uma pessoa que disse assim, eu tive no mês passado 3 casos de produtos quebrados, que se quebraram em transporte, e isso nunca acontecia. Mas, Pri, em paralelo, mês passado, eu vendi 10 vezes mais. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção muito relevante para o empreendedor. E eu tô falando ele aqui porque ele traz paz para a alma. Sim. Aprender sobre números, conhecer números é uma coisa que te ajuda, inclusive, a controlar a tua ansiedade e segurar a tua alma. Porque se você aumentou expressivamente a tua quantidade de envios, é de se esperar que os seus problemas aumentem também, né? Então, são números que precisam ser gerenciados e serem observados como números, né? Sim. Que vão acontecer. Você precisa fazer estratégias para melhorar, mas precisa ter ciência que vai acontecer. São aspectos do negócio, né, que você tem que ter muito claro as métricas, né, que você vai acompanhar do seu negócio. Então, você ter indicadores, ter métricas, você acompanhar, isso facilita muito para que você tome decisões certas. Tanto decisões de investimento, como decisões de mercado, como decisões, né, de contratação de pessoas, se você vai investir mais em marketing ou não, se você vai investir em mais produtos ou não, vai aumentar o estoque ou não. Então, você está totalmente certo, assim, de focar em números, o empreendedor tem que saber sobre números, assim, porque é
é a essência do negócio. É você saber se ele está dando certo ou não, vai ser um indicador, vai ser um número que você vai trazer ali. E aí, claro, você transformar esses números em insight. Né? O que eu vou, agora, com base nessas informações, com base nesses números, como que eu vou transformar isso agora estrategicamente para o meu negócio? Então, é justamente isso. Aumentei minhas vendas, aumentaram os problemas. Com certeza. Mas você está aumentando o seu alcance, você está aumentando a sua capacidade de entrega, você provavelmente vai ter melhores resultados. De repente já posso delegar alguma coisa, né? Isso, você Eu acho pode... que o que eu posso dentro do meu negócio depende muito dos números que eu tenho. Por exemplo, o empreendedor muitas vezes, será que eu posso alugar uma sala? Será que eu posso contratar alguém para me ajudar? Se você tem muitas dessas dúvidas, é porque muito provavelmente você não tem todas as informações que precisariam ter. Porque as decisões, elas precisam ser baseadas em números. E para ter números, você precisa acompanhar de perto o negócio, conhecer de fato, né, essas informações gerenciais que são tão relevantes. Então a gente observa hoje que, principalmente para os pequenos negócios, a grande dor de cabeça, o grande sofrimento que leva aí a muitas crises de ansiedade é saber em que momento eu posso. Posso contratar? Posso mudar de plataforma? Posso delegar alguma coisa, né? Por falta, muitas vezes, de informação gerencial. Sim, uma coisa que a gente... É um dos nossos pilares lá na Magazord, né? É ter o sistema de gestão junto, né, com a plataforma. Então, isso facilita muito, por exemplo, para a gestão do negócio, sabe? Ou seja, ter toda essa integração. Então, com base em todo esse processo, você já consegue ter indicadores, você já consegue ter informação, você já consegue trabalhar isso dentro dos pilares ali de gestão para ter informação e saber tomar melhores decisões. Então, não adianta, empreendedor pode não gostar de matemática, de financeiro, mas tem que saber, tem que buscar conhecimento, tem que ir atrás para saber tomar as melhores decisões. Odair, para fazer um fechamento agora, até já estamos quase em 1 hora. Opa, passa rápido. Conversa que era para ser um bate-papo curto, mas para o primeiro já rendeu muito conteúdo, já conseguimos tirar boas ideias aí. Quais são as recomendações para hoje o público da MAG? Boa parte é pequenos empreendedores. Qual a recomendação para esse empreendedor, para esse empresário? Você hoje que acompanha 1.400 clientes atualmente, mas já tem uma bagagem de mais de 10 anos aí nesse em inovação, empreendedorismo. Quais são as recomendações, assim, quais são os pontos que essas pessoas têm que focar? O primeiro ponto, assim, é aquilo que a gente já conversou aqui, né, que é entender muito bem seu cliente, entender muito bem o mercado que você está inserido. Então, assim, se você está começando agora ou você é um pequeno empreendedor, né, invista em uma parte do seu tempo em estudar e entender o mercado. Isso é um investimento. Não é um tempo perdido, isso é um investimento que você está fazendo no seu negócio. Estudar, conversar com pessoas, ir atrás, tirar um tempo para isso, vai te dar muito mais base para você crescer e se desenvolver de forma mais assertiva. Então, acho que esse é um primeiro ponto assim, que é primordial. O segundo ponto é desenvolva um produto bem feito. Faça um produto ou um serviço, né, que seja coerente com esse público para quem você está querendo atingir. Busque isso. Construa isso, sabe? E aí eu acho que tem um ponto muito forte do empreendedor, e eu acho que isso é uma característica de empreendedores de sucesso, que é a execução. Né? Você entender o mercado, entender o que você está escutando, né, das pessoas, do seu potencial cliente, vai lá e faz, executa. Né? Ficar no mundo das ideias é uma coisa que muito empreendedor deixa de aproveitar muitas oportunidades porque ficou na ideia, né? Ficou naquele... Então, assim, execução. Vai lá e faz, sabe? Vai lá e faz acontecer. Já vi muitas oportunidades de gente que tinha tudo na mão para fazer a coisa acontecer e não fez porque teve o medo ou porque não soube aproveitar a oportunidade naquele momento. Então, acho que esse é um ponto bem forte. E o terceiro ponto, não adianta, você tem que saber comunicar o seu produto para o mercado. Né? Então, você entende seu público, constrói um produto bom, comunica. Empreendedores de sucesso hoje precisam saber comunicar, né? E aí você tem diferentes formas e estratégias para isso. Eu acho que hoje são os 3 pilares assim, para quem está começando, para quem tem um pequeno negócio, é entender muito bem do seu público, do seu produto e de comunicação, de como que você vai fazer esses 2 aspectos. E aí gestão, né? Todos esses outros aspectos que a gente discutiu aqui é a base.
Isso vai à base de qualquer negócio, então você precisa ter isso, né, intrínseco no que você está fazendo, sabe? Então acho que pensando nesses 3 pontos, eu acho que essas seriam as principais dicas. É simples, não é nada complexo, não é, mas hoje quando a gente fala de inovação, a inovação não está em a gente pensar em metaverso, apesar de que são coisas que a gente já, né, ouve, ou grandes tecnologias, a gente tem muita inovação para ser feita em coisas simples e básicas de pessoas que não estão, ou de empresas e negócios que ainda não estão entendendo bem o comportamento ou de novas tendências que estão surgindo do consumidor e estão deixando de aproveitar essas oportunidades. E quem está tendo contato, quem está olhando para isso, está sabendo inovar e está sabendo ter bons resultados. Colaborando com o teu ponto 2 e até entendendo um pouco dessa vivência, tenha paciência. Execute, dê chance para errar, que normalmente a pessoa que tem sucesso, ela já sabe o que ela não pode fazer. Quando eu chegava em um e-commerce, a gente às vezes passava alguma recomendação, ele dizia, eu já testei isso e isso não, dentro do meu contexto, não funciona. Normalmente a pessoa que tem sucesso, ela já sabe aquilo que não funciona porque ela testou e ela foi para outro caminho. Então, colaborando com esse ponto, execução, não tenha medo, erre e faça diferente. Perfeito. Eu acho que normalmente aquelas imagens do LinkedIn resumem, o sucesso não é uma linha reta. Ela é erro, troca o caminho, erro, troca o caminho. Então, para quem está iniciando agora, teste, erre, faça de novo, teste, erre. Não é se no primeiro ano alcançar o ápice, significa que no segundo ano tu foi pior. Então sempre a tendência é amanhã ser melhor. Se não, o resultado não tá bom hoje, vamos tentar outros caminhos, vai ser melhor. Então nunca se considere pronto. Esse é um dos pontos. Execute e dê chance ao erro. Perfeito. Priscila. Bom, pessoal, para a gente encerrar esse nosso primeiro bate-papo, eu acho que ele foi gigante. Nós não teríamos na região, aqui em Rio do Sul, Santa Catarina, alguém mais preparado e mais bacana para estar aqui conversando com a gente nesse primeiro bate-papo. Eu tenho certeza que a gente conseguiu trazer aí muitos insights, conseguiu trazer muita calma, de repente, até para alguns corações de empreendedores ansiosos para alcançar aquilo que almejam. E finalizar com essa mensagem, inclusive as falas de vocês dois foram muito assertivas, né? De entender que é um dia após o outro, que é no tempo de cada um. E para fechar, eu digo que a gente se inspira muito todos os dias, é uma característica do empreendedor que está começando, se inspirar e se espelhar em grandes marcas. Mas o que a gente não pode jamais deixar de fazer é o nosso básico bem feito, em primeiro lugar, e entender que eu não posso nunca deixar de colocar no mercado algo porque não está como estaria o feito por aquela big empresa. Porque aquela big empresa, quando começou, eu posso de repente já até ter esquecido, ou não existir naquele momento que a empresa começou, mas ela com certeza pode ter começado muito mais simples do que ela está hoje. Então, uma quebra de expectativa muito grande de quem empreende, muitas vezes, é se espelhar e tentar executar da mesma forma que uma grande empresa faz. Mas com os recursos que eu tenho hoje, muitas vezes, eu não consigo e me frustro com isso. Então, comece com aquilo que você tem e se permita, né, a cada dia avançar um pouquinho mais. Com essa mensagem muito bacana, eu acredito que a gente encerra o nosso bate-papo por aqui, deixando muita informação de qualidade e muitas lâmpadas aí para o pessoal fazer diferença nos seus negócios. Daí, obrigado. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Vocês são uma empresa que eu admiro, que eu sei que fazem a diferença no mercado, tem propósito naquilo que vocês fazem. Então, para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês, estar participando dessa primeira edição e quando quiserem me chamar de volta, eu venho. Obrigado. E então, começando agora, esse é o primeiro episódio. Então, coloquem nos comentários próximos temas, o que acharam. Procure o Odair nas redes sociais também. Odair Rosa. Isso, Odair da Rosa, no meu Instagram, no meu LinkedIn. Eu tenho uma newsletter também que eu escrevo mensalmente. Estou tentando mensalmente, tá bem difícil, que tem bastante coisa, mas eu sempre escrevo sobre inovação, sobre empreendedorismo. Então lá no meu Instagram tem um linkzinho lá para achar.
Excelente. Então, pessoal, curta, siga, dê o like, tudo isso, também comente e digam o que acharam. Tchau, tchau. Até mais.